Trechos de Character Build Thought Power, Ralph Waldo Trine. Inconscientemente estamos formando hábitos a cada momento da vida. Alguns são de natureza desejável, outros de natureza mais indesejável. Alguns, embora não sejam tão ruins em si mesmos, são extremamente ruins em seus efeitos cumulativos e nos levam, por vezes, a muita perda, dor e angústia, ao passo que seus opostos trariam muita paz e alegria e um poder em crescente aumento. Temos o poder de determinar, a cada momento, que tipos de hábitos tomarão forma em nossa vida. Em outras palavras, a formação de hábitos ou a construção do caráter é uma questão de mero acaso ou está sob nosso controle? Sim, está inteira e absolutamente sob nosso controle. Eu serei o que quiser ser pode ser dito, e deve por toda a alma humana. Mas depois que isso foi dito com coragem e determinação, e não apenas dito, mas totalmente conscientizado internamente, percebeu-se que ainda faltava alguma coisa. Algo continua a ser dito a respeito da grande lei subjacente à formação de hábitos e à construção de caráter, pois não há um método simples, natural e completamente científico que todos deveriam saber. Este é um método pelo qual hábitos antigos, indesejáveis e que nos prendem à terra podem ser quebrados e hábitos novos, desejáveis que nos elevam aos céus podem ser adquiridos. O método pelo qual a vida, em parte ou em sua totalidade, pode ser modificada desde que a pessoa encare com seriedade suficiente conhecer e aplicar a lei. O pensamento é a força por trás de tudo. E o que queremos dizer com isso? Simplesmente isso. Cada ato seu, cada ato consciente, é precedido por um pensamento. Seus pensamentos dominantes determinam suas ações dominantes. No reino de nossa própria mente temos o controle absoluto, ou deveríamos ter, e se em algum momento não o temos, existe um método pelo qual podemos adquirir o controle e o domínio da mente e nos tornarmos verdadeiros mestres. A fim de chegar ao fundamento da questão, observemos essa verdade por um momento. Porque se o pensamento é sempre pai de nossas ações, hábitos, caráter e vida, então é necessário primeiro que saibamos totalmente como controlar nossos pensamentos. Vamos nos referir a essa lei da mente, que é a mesma que rege o sistema nervoso autônomo do corpo. É a lei que determina que sempre que se faz uma determinada coisa de certa forma, será mais fácil fazer a mesma coisa da mesma forma da próxima vez e será ainda mais fácil da próxima e todas as outras vezes depois. Isso continua até que não seja necessário mais nenhum esforço, ou nenhum do qual vale a pena falar. Então, fazer o oposto é que exigiria esforço. A mente carrega consigo o poder que perpetua seu próprio tipo de pensamento, o mesmo que o corpo carrega por meio do sistema nervoso autônomo, o poder que perpetua e torna constantemente mais fáceis seus próprios movimentos corporais. Assim, um simples esforço para controlar os pensamentos, uma simples tentativa de começar pode no início resultar em fracasso, que pode durar algum tempo, mas mais cedo ou mais tarde, esse esforço nos levará ao ponto de controle fácil, pleno e completo. Cada um de nós, então, pode ter aumentado seu poder de determinar e controlar os pensamentos, o poder de determinar que tipos de pensamentos vamos ou não abrigar. Tenhamos sempre em mente este fato. Todo esforço sério para qualquer fim faz a realização desse fim se tornar um pouco mais fácil a cada esforço bem-sucedido, mesmo que não se tenha conseguido nada além de fracasso em esforços anteriores. Esse é um caso em que até o fracasso é um sucesso, pois o fracasso não está no esforço, e todos os esforços sérios promovem o aumento do poder que vai, por fim, atingir o objetivo final. Portanto, podemos ter o poder total e completo de determinar que tipo de caráter, de pensamentos vamos abrigar. Vamos voltar nossa atenção a 2 ou 3 casos concretos. Tomemos o exemplo do caixa de um banco. Em seu jornal matutino ele lê que um homem ficou subitamente rico, fez fortuna em poucas horas por meio da especulação no mercado de ações. Talvez ele também tenha visto um caso ou outro que fez praticamente a mesma coisa. Ele não é sábio o suficiente, no entanto, para compreender que ao mesmo tempo que ele lê sobre 1 ou 2 casos desse tipo, se analisasse o assunto com cuidado, poderia encontrar 1 ou 2 centenas de casos de pessoas que perderam tudo que tinham da mesma forma. Ele acha, no entanto, que vai ser mais um dos afortunados. Ele não percebe com perfeição que não há atalhos para a riqueza feita honestamente. Assim, nosso amigo pega parte de suas economias e, como acontece em praticamente todos os casos desse tipo, perde tudo o que investiu.
Então, ele pensa que sabe por que perdeu, e que se tivesse mais dinheiro, conseguiria recuperar o que perdeu, e talvez também fazer uma bela soma rapidamente. O pensamento que lhe vem é de usar alguns dos recursos sob sua custódia. Em 9 a cada 10 casos, se não todos os 10, os resultados que inevitavelmente acompanham isso são suficientemente bem conhecidos para tornar desnecessário prosseguir. Onde foi que o homem encontrou segurança, à luz do que analisamos? Simplesmente aqui, no momento em que a ideia de usar os recursos pertencentes a outros para seu próprio propósito entrar em sua mente. Se ele for sábio, imediatamente afastará o pensamento. Mas se for tolo, vai abrigá-lo. Em proporção ao abrigo que lhe der, o pensamento vai crescer, vai se tornar absorvente em sua mente, vai por fim se tornar mestre de sua força de vontade. E por meio de passos rapidamente sucessivos, a desonra, a vergonha, a degradação e o remorso irão dominá-lo. Seria fácil para ele afastar o pensamento quando ele entrasse na mente pela primeira vez, mas se o abrigar, ele crescerá em proporções tais que se tornará cada vez mais difícil tirá-lo da cabeça, e com o tempo será praticamente impossível. A chama do fósforo, que com um simples suspiro a princípio teria sido extinguida, espalhou sua chama furiosa por todo o edifício, e agora é quase, se não totalmente, impossível dominá-la. Vejamos outro caso concreto. Um caso banal talvez, mas no qual podemos ver como um hábito é formado e também como esse mesmo hábito pode ser superado. Eis aqui uma jovem que pode ser filha de pais pobres ou de pais ricos. Pode levar uma vida comum, ou estar em alta posição social, seja o que for que isso signifique. Ela tem bom coração e, de modo geral, altos padrões. Ela saiu com alguns amigos de seu mesmo nível para passar uma noite agradável e se divertir. Eles tendem, às vezes, a agir de forma impensada, até mesmo descuidada. A sugestão é feita por um deles: não ficar bêbados, mas só beberem alguma coisa juntos. A jovem, querendo ser gentil, mal ouve a sugestão de sua consciência, que é melhor ela não entrar nessa com os outros. Ela não para tempo suficiente para perceber que a maior força e nobreza de caráter residem sempre em assumir uma posição firme do lado do bem e não se permitir influenciar por nada que possa enfraquecer essa decisão. Portanto, ela vai com seus amigos para o bar. Isso se repete agora e depois com as mesmas ou com outras companhias. E cada vez que se repete, seu poder de dizer não diminui gradualmente. Assim cresceu um pouco seu gosto por bebidas alcoólicas, e ela bebe talvez de vez em quando sozinha. Ela nem sonha, nem de longe percebe sua tendência. Até que chega um dia em que desperta para a consciência do fato de que não tem o poder, nem mesmo o impulso de resistir à bebida, o que gradualmente cresceu em uma forma menor de desejo por álcool. Achando, porém, que será capaz de parar quando estiver realmente em perigo de contrair o hábito de beber, sem pensar e sem cuidado, ela segue adiante. Passaremos pelos diversos passos intermediários até o momento em que a encontraremos como alcoólatra. É apenas a mesma velha história, contada 1000 ou até mesmo 1 milhão de vezes. Nossa jovem, por fim, desperta para sua verdadeira condição, e por conta da vergonha, da angústia, da degradação e da pobreza que lhe sobrevém, ela anseia pela volta dos dias em que era uma pessoa livre. Mas a esperança quase desapareceu de sua vida. Teria sido mais fácil para ela nunca ter começado, e mais fácil ter parado antes de chegar à sua condição atual. Mas mesmo em sua condição presente, a mais baixa, mais impotente e sem esperança que se possa imaginar, ela tem o poder de sair dela e ser uma pessoa livre de novo. Vejamos. O desejo de beber surge novamente. Se ela acalenta o pensamento, o desejo perde-se novamente. Sua única esperança, seu único meio de escapar é o seguinte: no momento sim, no próprio instante em que o pensamento surgir, ela tem que tirá-lo da cabeça. Assim, ela estará colocando para fora a pequena chama do fósforo. Se ela abrigar o pensamento, a pequena chama vai se alastrar, e quase antes de ela estar ciente, um fogo consumidor rugirá furioso, e então o esforço será quase inútil. O pensamento deve ser banido da mente no instante em que entra. Abrigá-lo significa fracasso e derrota, ou uma luta que será indescritivelmente mais feroz do que seria se ele houvesse sido expulso no início. E aqui temos que dizer uma palavra a respeito de certa grande lei que podemos chamar de lei da distração. Com isso queremos dizer que um pensamento pode ser posto para fora da mente mais facilmente e com mais sucesso, não com esforço nessa direção, e não pela tentativa de
expulsá-lo diretamente e sim levando a mente para outro objeto, colocando o outro objeto de pensamento na mente. Pode ser, por exemplo, o ideal de pleno e perfeito autodomínio, ou pode ser algo de uma natureza completamente distinta do pensamento que se apresenta, algo que a mente aceita fácil e naturalmente. Essa outra vontade, com o tempo, torna-se o pensamento de absorção da mente e o perigo passa. Essa linha de ação repetida vai gradualmente aumentar o poder de expulsar da mente com mais facilidade o pensamento de beber, assim que ele surgir, e aumentar o poder de colocar na mente esses objetos de pensamento ou desejos. O resultado será que, com o passar do tempo, o pensamento de beber vai aparecer cada vez menos e, quando surgir, poderá ser posto para fora da mente mais facilmente a cada vez até que chegue o momento em que poderá ser expulso sem dificuldade e então virá o tempo em que o pensamento não vai nem entrar na mente. Vejamos ainda outro caso. Você pode ter uma natureza mais ou menos irritável, cuja ira é facilmente provocada. Alguém diz alguma coisa ou faz algo que não lhe agrada e seu primeiro impulso é mostrar ressentimento e possivelmente dar lugar à raiva. Na medida em que você permitir que esse ressentimento se expresse, que se permitir dar lugar à raiva, ficará mais fácil fazer a mesma coisa quando qualquer motivo, ainda que leve, surgir. Além disso, será cada vez mais difícil para você se abster de seus velhos hábitos até que o ressentimento, a raiva e possivelmente até o ódio e o desejo de vingança se tornem características de sua natureza, roubando-lhe seu esplendor, seu charme, seu brilho aos olhos de todos aqueles com quem você se relacionar. Por outro lado, digamos que no instante em que o impulso de ressentimento e a raiva surge em você os identifica e leva sua mente para outro objeto de pensamento. O poder de fazer isso facilmente vai aumentar gradualmente sozinho. Aos poucos, chegará um tempo em que quase nada poderá irritá-lo, nada poderá impulsioná-lo à raiva até que o brilho e o encanto incomparáveis de sua natureza e disposição se tornarão normalmente seus, um brilho e um encanto que você nem julgaria possível hoje. E assim poderíamos pegar caso por caso, característica por característica, hábito por hábito. O hábito de ver fracasso em tudo e seu opostos são cultivados de forma idêntica, assim como a característica do ciúme e seu oposto, do medo e seu oposto. Da mesma forma nós cultivamos amor ou ódio, dessa mesma forma adotamos uma visão pessimista e sombria da vida, que se traduz em uma natureza e disposição desse tipo, ou cultivamos uma natureza ensolarada, esperançosa, alegre e animada que traz consigo alegria, beleza e poder para nós mesmos tanto quanto esperança, inspiração e alegria para todo mundo. Não há nada mais verdadeiro em relação à vida humana do que a afirmação de que crescemos à semelhança daquilo que contemplamos. É literal, científica e necessariamente verdade que, como imaginou no seu coração, assim ele é. Provérbios 23:07, o que definimos assim é nosso caráter, a soma total dos nossos hábitos. Nossos hábitos são formados por atos conscientes, mas cada ato consciente é, como descobrimos, precedido por um pensamento. Então temos pensamento de um lado, caráter, vida e destino do outro. Isso fica simples se tivermos em mente que o que estamos dizendo é simplesmente o pensamento do momento presente e então do momento seguinte e do seguinte e assim por diante até o fim dos tempos. Podemos, desta forma, realizar qualquer ideal que desejarmos. São necessários 2 passos. Primeiro, com o passar dos dias, temos que formar nossos ideais, e segundo, devemos segui-los constantemente, independente do que surja, independente de aonde possam nos levar. Lembre-se sempre de que o caráter grande e forte é aquele que está sempre pronto a sacrificar o prazer presente pelo bem futuro. Nós que, desse modo, seguimos nossos mais altos ideais, como eles se apresentam. Dia após dia, ano após ano, vamos nos ver como Dante, seguindo sua amada de um mundo a outro, finalmente encontrando-a nos portões do paraíso. Nós vamos nos encontrar, um dia, nos mesmos portões. A vida não é, podemos dizer, por mero prazer passageiro, mas para o maior desdobramento que possamos alcançar, o caráter mais nobre que possamos cultivar, e para o maior serviço que possamos prestar a todos. Nisso, no entanto, encontraremos o maior prazer, pois é onde reside o único prazer verdadeiro. Nós que o encontraremos por todos os atalhos, ou por quaisquer outros caminhos, inevitavelmente descobriremos que nosso último estado é sempre pior que o primeiro, e se tomarmos outros caminhos que não esses, vamos descobrir que nunca encontraremos
prazer real e duradouro em absoluto. A questão não é quais são as condições em nossa vida, e sim, como vamos enfrentar as condições que encontrarmos. E sejam quais forem as condições, é insensato e inútil ignorá-las mesmo que em atitude de queixa quiséssemos que fossem diferentes. A queixa só vai trazer depressão, e a depressão vai enfraquecer e possivelmente matar o espírito que geraria o poder que nos permitiria trazer para a nossa vida um conjunto inteiramente novo de condições. Para ser específico, mesmo correndo o risco de ser pessoal, vou dizer que em minha própria experiência houve, em vários momentos, circunstâncias e condições das quais eu teria fugido sem pensar na época. Condições que causaram humilhação, vergonha e angústia. Mas, invariavelmente, conforme o tempo passou, pude olhar para trás e ver claramente o papel que cada experiência do tipo que acabamos de mencionar teve em minha vida. Vi as lições que foram essenciais que eu aprendesse, e o resultado é que agora eu não permitiria nenhuma sequer dessas experiências em minha vida, humilhantes e difíceis de suportar, como foram na época. E eis aqui também uma lição que aprendi: quaisquer que sejam as condições de minha vida hoje, que não sejam as mais fáceis e mais agradáveis, e sejam quais forem as condições desse tipo que o futuro possa me trazer, vou aceitá-las como vierem, sem reclamar, sem me deprimir, e encará-las da maneira mais sábia possível. Agora eu sei que foram as melhores condições possíveis que poderiam estar em minha vida naquele momento, caso contrário, eu não estaria lá. Percebo o fato de que, embora no momento eu possa não ver porque elas estão em minha vida, que embora eu não possa ver exatamente o papel que lhes cabe, a hora vai chegar, e quando chegar, vou ver tudo isso. Agradecer a Deus por todas as condições do jeito que elas são. Cada um de nós tende a pensar que suas próprias condições, suas próprias provações, problemas e tristezas, ou suas próprias lutas, se for o caso, são maiores que os da maioria das pessoas, ou talvez maiores que os de qualquer outra pessoa no mundo. Esquecemos que cada um tem suas próprias provações, problemas ou dores a suportar, ou hábitos a superar, e que isso é só o destino comum de toda a raça humana. Tendemos a cometer um erro nisso, pois vemos e sentimos sutilmente nossos próprios julgamentos, ou condições adversas, ou características a serem superadas, enquanto não vemos tão claramente os dos outros. Portanto, tendemos a pensar que não são como os nossos. Cada um de nós deve cuidar de seus próprios problemas, cultivar o entendimento que nos permitirá ver quais são as causas que levaram a condições desfavoráveis. Cada um deve cultivar a força que lhe permitirá enfrentar essas condições e utilizá-la, o que trará um conjunto diferente de condições. Podemos ajudar uns aos outros por meio da sugestão, revelando um ao outro o conhecimento de certas leis superiores e forças, que vão facilitar que façamos o que temos que fazer, mas o fazer, no entanto, deve ser feito por cada um isoladamente. É assim o caminho para sair de qualquer condição em que estejamos, consciente ou inadvertidamente, intencionalmente ou não, é ter tempo para olhar as condições diretamente no rosto, e para encontrar a lei por meio da qual elas surgiram. E quando descobrimos a lei, a única coisa a fazer é não se rebelar, não resistir a ela, e sim trabalhar em harmonia com ela. Se trabalharmos em harmonia com ela, ela vai trabalhar para nosso bem maior e vai nos levar aonde desejarmos. Se nos opusermos a ela, se resistirmos a ela, se não formos capazes de trabalhar em harmonia com ela, ela acabará nos despedaçando. A lei é imutável em seu funcionamento. Aceitemo-la, e ela trará todas as coisas em nosso caminho. Resistamos, e ela trará sofrimento, dor, perda e desolação. Alguns dias atrás, eu estava conversando com uma mulher que vive em uma pequena fazenda na Nova Inglaterra de cerca de 2 hectares. Seu marido morreu há alguns anos, um homem de bom coração, trabalhador, mas que gastou praticamente tudo que ganhou com bebida. Quando ele morreu, a pequena fazenda não estava paga e a mulher constatou que estava sem qualquer recurso visível de sustento, com uma família grande para cuidar. Em vez de se sentir desencorajada com o que muitos consideraram difícil demais, em vez de se rebelar contra as circunstâncias em que se encontrava, ela enfrentou a questão corajosamente, acreditando firmemente que havia maneiras de ela sair do buraco, embora não pudesse vê-las claramente na época. Ela aceitou seu fardo e seguiu em frente sem temer. Por vários anos ela atendeu a turistas que iam para aquele lado do país, levantando-se regularmente, ela me disse, entre 3 e 4 horas da manhã, e trabalhava até 10 horas da noite.
No inverno, quando ficava sem essa fonte de renda, ela tomava conta de crianças da área. Assim, a pequena fazenda agora está quase paga. Seus filhos terminaram os estudos e agora podem ajudá-la, em maior ou menor grau. Nessa situação, ela não abrigou medos nem presságios, não se rebelou. Ela não praguejou contra as circunstâncias que levaram às condições em que se encontrava, mas se colocou em harmonia com a lei que lhe proporcionaria outro conjunto de condições. E apesar de tudo, disse ela, é grata pelo que foi capaz de fazer e, quaisquer que tenham sido suas próprias circunstâncias, nunca deixou de encontrar alguém cuja situação era um pouco pior que a dela e nunca deixou de prestar algum pequeno serviço. E com entusiasmo ela aprecia o fato, e é muito grata por ele, de que sua casinha agora está quase paga, e logo não mais terá que investir parte do dinheiro de seus ganhos para sair dessa situação. A casinha, disse ela, é ainda mais preciosa para ela porque finalmente era dela por seus próprios esforços. A força e a nobreza de caráter que a acompanharam ao longo desses anos, sua disposição gentil, a compaixão e o cuidado com os outros, sua fé no triunfo final de tudo que é honesto, verdadeiro, puro e bom, são qualidades que milhares, que centenas de milhares de pessoas, que aparentemente estão em melhores circunstâncias na vida podem invejar. E se sua casinha lhe for tirada amanhã, ela ganhou algo que uma fazenda de 400 hectares não poderia comprar. Fazendo sua parte como tem feito, o ônus de tudo isso tem sido atenuado e seu trabalho tornou-se verdadeiramente agradável. Tomemos um momento para ver como essas mesmas condições teriam sido encaradas por uma pessoa de menos sabedoria, não tão perspicaz como foi essa mulher. Por algum tempo, possivelmente seu espírito teria ficado arrasado. Medos e pressentimentos de todos os tipos provavelmente teriam tomado conta dela, e ela sentiria que nada do que pudesse fazer teria qualquer utilidade, ou poderia ter se rebelado contra a lei que criou as condições em que ela se encontrava e poderia ter ficado amargurada contra o mundo e gradualmente também contra as várias pessoas com quem se relacionava. Ou então poderia ter pensado que seus esforços não seriam capazes de atender às circunstâncias e que era dever de alguém tirá-la de suas dificuldades. Desta forma, nenhum progresso teria sido feito para alcançar os resultados desejados e ela teria sentido um impacto maior da situação em que se encontrava e, constantemente, porque não haveria nada mais com que ocupar sua mente. Assim, a fazendinha não teria sido sua, ela não teria conseguido fazer nada para os outros e sua natureza teria se tornado amargurada contra tudo e contra todos. Portanto, a questão não é quais são as condições em nossa vida, e, sim, como vamos encará-las. Isso vai determinar tudo, e se em algum momento tendermos a pensar que nossa própria sorte é a mais difícil que existe, e se em qualquer momento nos convencermos de que jamais poderemos encontrar alguém cujo destino seja um pouco mais difícil que o nosso, tomemos um tempo para observar as pessoas sem teto que vemos nas ruas e depois disso dar graças a Deus porque nossas condições de vida são tão favoráveis. E então dediquemo-nos com espírito confiante e intrépido para concretizar as condições que mais desejamos. O pensamento está na base de todo o progresso, de todo sucesso ou fracasso, de tudo que é desejável ou indesejável na vida humana. O tipo de pensamento que abrigamos tanto cria quanto atrai condições que se cristalizam, condições exatamente iguais em natureza ao pensamento que lhes dá forma. Os pensamentos são forças, e cada um deles cria, conforme sua natureza, quer percebamos ou não, a grande lei do poder de atração da mente que diz que igual cria igual, e que semelhante atrai semelhante está constantemente em ação em toda a vida humana, pois é uma das grandes leis imutáveis do universo. Primeiro, tomemos tempo para ver claramente as coisas que queremos alcançar, e depois para manter esse ideal com firmeza e consistência em nossa mente nunca permitindo que a fé, força positiva de pensamento, esmoreça, ou seja, neutralizada por dúvidas e medos. E então comecemos a fazer a cada dia o que nossas mãos encontrarem para fazer, nunca reclamando, mas usando o tempo que gastaríamos reclamando para focar a força de nosso pensamento no ideal que nossa mente construiu, e mais cedo ou mais tarde teremos a materialização completa daquilo a que nos dedicamos. Há aqueles que, quando começam a compreender o fato de que existe algo que podemos chamar de ciência do pensamento em seu entusiasmo inicial, não são capazes de ver os resultados tão rapidamente quanto esperam. Quando começam a perceber que por meio da
Instrumentalidade interna, espiritual, da força de nosso pensamento. Temos o poder de, gradualmente, moldar as condições da vida cotidiana. Tendem a pensar, portanto, que não há muito poder nessa nova informação, afinal. Mas devem lembrar-se que no esforço de largar um velho hábito ou cultivar um novo, tudo não pode ser feito de uma só vez. À medida que tentamos usar a força do pensamento, cada vez nos tornamos mais capazes de usá-la de forma mais eficaz. O progresso é lento no início, acelerando à medida que avançamos. O poder cresce pelo uso ou, em outras palavras, o uso faz o poder aumentar constantemente. Isso é regido por uma lei, a mesma que rege todas as coisas que estão em nossa vida e todas as coisas do universo relacionadas conosco. Cada ato e progresso feitos pelo músico estão em plena conformidade com a lei. Ninguém que comece a estudar música pode, por exemplo, sentar-se ao piano e tocar a peça de um mestre na primeira tentativa. Não devemos concluir, no entanto, que nós, ou qualquer outra pessoa, não podemos tocar a peça do mestre. Começamos a ensaiar a peça, a lei que já mencionamos vem em nosso auxílio, segundo a qual nossa mente segue a música mais facilmente, mais rapidamente e mais acertadamente a cada vez sucessiva. E também entra em operação a lei que rege a ação do sistema nervoso autônomo, que também notamos. Sob essa lei, nossos dedos coordenam seus movimentos com os de nossa mente mais facilmente, mais rapidamente e com mais precisão a cada vez sucessiva, até que aos poucos chega o momento em que superamos o primeiro momento em que não há harmonia, nada além de discórdia e, finalmente, se revela a música do mestre, a música que emociona e move multidões de homens e mulheres. Isso é o uso da força do pensamento. É na reiteração, na repetição constante do pensamento que cresce o poder de focar com mais força e constância, o que por fim traz a manifestação. Há a construção do caráter também, não só nos jovens, mas nos velhos. E quanta diferença existe em pessoas idosas! Quantos envelhecem graciosamente e quantos de formas de natureza tão diferente! Há uma doçura e um encanto que se combinam na velhice de uma forma atraente. Alguns se tornam cada vez mais caros para os amigos e os membros da família imediata, enquanto outros ficam possuídos pela ideia de que seus amigos e membros da família lhes têm menos estima que antes, e muitas vezes não estão muito equivocados. Uns veem cada vez mais vida para desfrutar, outros veem cada vez menos. Uns se tornam mais queridos e atraentes, outros nem tanto. E por quê? É algo aleatório? De jeito nenhum. Pessoalmente, eu não acredito que exista acaso em toda a vida humana, nem no mundo ou no grande universo em que vivemos. A grande lei de causa e efeito é absoluta. O efeito tem sempre relação com sua própria causa particular, embora às vezes tenhamos que voltar muito mais longe do que estamos acostumados para encontrar a causa, o pai desse ou daquele efeito ou condição. Por que então há uma diferença tão grande nos dois tipos de idosos? O primeiro evita preocupações, medos, especulações sem fundamento, enquanto o segundo parece especialmente cultivá-los, dar-se especialmente a eles. E por quê? Em determinado momento da vida, diferindo um pouco de uma pessoa para outra, os estados mentais, os hábitos e as características da vida toda começam a se concentrar e vir à superfície, por assim dizer. Como nunca antes, pensamentos e estados mentais predominantes começam a se mostrar em qualidades, características atualizadas, e ninguém é imune a isso. Na estrada que leva ao pomar há uma árvore. Durante anos só, cresceu a fruta natural nela. Há não muito tempo fez-se um enxerto nela. A primavera chegou e passou, e vimos que as duas metades da árvore estavam em flor. As flores de cada metade não poderiam ser mais diferentes umas das outras para um observador casual. As flores foram seguidas pelo fruto jovem que ocupa toda a árvore. De início, há só uma pequena diferença entre os frutos das duas metades, mas algumas semanas depois as diferenças na forma, tamanho, cor, sabor e longevidade serão tão marcantes que ninguém poderá deixar de distingui-los, nem teria dificuldade de escolher entre eles. Um será uma maçã amarelo esverdeada, pequena, meio torta e dura, boa para fazer torta e vai durar mais algumas semanas depois do outono. O outro será uma maçã grande, delicadamente fragrante, doce, de um vermelho escuro, e vai durar até que a árvore que a deu à luz esteja em flor, novamente. Mas por que citar esse incidente do jardim da natureza? Até certo período de crescimento do fruto, embora interiormente a forma das qualidades das maçãs era levemente diferente desde o início pouco
havia que as distinguisse. Em determinado período do crescimento entanto suas qualidades internas diferentes começaram a se exteriorizar, de forma tão rápida e marcante que os dois frutos se tornaram muito diferentes, de modo que, como vimos, ninguém poderia hesitar ao escolher um ou outro, e conhecendo a alma ou as qualidades determinantes de cada uma, podemos dizer de antemão com certeza absoluta como cada maçã, o produto exteriorizado de cada metade da árvore, será. E é semelhante na vida humana. Se quisermos ter uma velhice bonita e atraente, precisamos começar na juventude e na meia-idade. Entanto, se negligenciarmos ou falharmos, poderemos, então, sabiamente, nos adaptar às circunstâncias e zelosamente pôr para funcionar todas as necessárias forças e influências de contrabalanço, onde a vida nunca, nada está irremediavelmente perdido, embora o gozo do bem maior possa demorar. Mas se quisermos ter uma velhice especialmente bonita e atraente, devemos começar no início e no meio da vida, pois na velhice, por uma espécie de processo de arredondamento, os velhos hábitos de pensamento começam a adquirir um poder fortemente dominante, e eles começam a vir à superfície. Medo e preocupação, egoísmo, autoritarismo, avareza, apego, reclamações, tendência a ver fracasso em tudo, irritação, pensamento e ação escravizados ao pensamento ou opiniões dos outros, falta de consideração e compaixão pelos outros, falta de caridade em relação aos pensamentos, motivos e atos dos outros, falta de conhecimento das poderosas e inevitáveis qualidades de construção de pensamento bem, como a falta de fé na bondade, no amor e no poder eternos da fonte de nosso ser, combinam-se na hora de criar a velhice daqueles em quem encontram vida. A vida se torna estéril, triste, indesejada, desinteressante, ou até repelente para si, bem como para os outros. É o tipo de vida que, não raro, se encontra em pessoas que detêm esses pensamentos, limitações. Seus opostos, porém, parecem ser ajudados por seres celestiais para conseguirem uma velhice alegre, esperançosa, útil, bela e sagrada, que é tão bem-vinda e tão atraente tanto para ela mesma, quanto para todos aqueles com quem a pessoa se relaciona. Além disso, ambos os tipos de pensamentos, qualidades e disposições se exteriorizam na voz e nas peculiares maneiras de marcar o rosto, nas rugas ou na falta delas, e também nas condições saudáveis ou não da mente e do corpo, e na susceptibilidade a distúrbios e deficiências de vários tipos. Não é uma coisa ruim para cada um de nós, no início da vida, ter um pouco de filosofia. Será muito útil à medida que avançarmos na vida. Será muitas vezes uma fonte de grande conforto, bem como de força em tempos difíceis na terceira idade. Podemos até, embora delicadamente, debochar de quem lança mão de um pouco de filosofia, mas a menos que tenhamos algo semelhante, virá o tempo em que a falta disso vai nos ridicularizar. Pode ser, mas não necessariamente, que a pessoa que filosofa nem sempre tenha sido tão bem-sucedida em termos de dinheiro, ou puramente de negócios. Mas o fato de tê-la dá algo de muito verdadeiro na vida, pelo qual a pessoa sem dinheiro ou sucesso nos negócios anseia sem saber o que é, e não há dinheiro suficiente no mundo para pagá-la, ela sabe. É sábio encontrar nosso centro cedo, mas antes tarde do que nunca. Mas tarde ou cedo, a única coisa a fazer é encontrá-lo. Enquanto estamos na vida, a única coisa essencial é fazer nossa parte bravamente e bem feita, e manter nosso interesse ativo em todas as suas fases diferentes. Assim como o melhor é ser capaz de nos adaptarmos sempre às novas condições, é somente por meio dos ventos do céu soprando sobre ela, constantemente e mantendo-a sempre em movimento ou por seu contínuo movimento para frente, que a água no rio se mantém doce e clara. De outra forma, ela ficaria estagnada e coberta de limo. Se somos atraentes ou não para nós mesmos e para os outros, a causa está em nós mesmos. Isso é verdade para todas as idades, e é bom que nós, jovens ou velhos, reconheçamos isso. É bom, também, que nos adaptemos aos idosos próximos, mas dificilmente seria justo para eles pensar que toda adaptação é tarefa exclusiva dos jovens, que os mais velhos não têm essa obrigação. A velhice, às vezes, perde muito de sua atratividade por conta desse tipo de pensamento peculiar. O princípio da reciprocidade deve ser mantido em todas as idades da vida, e seja quando for, se não formos capazes de observá-lo, resultará sempre, mais cedo ou mais tarde, em nossa própria ruína. Estamos todos na grande peça teatral da vida, comédia e tragédia.
Sorrisos e lágrimas, sol e sombra, verão e inverno, e na hora certa. Representamos todos os papéis. Seja qual for o nosso, devemos assumi-lo. A qualquer tempo, sempre com bravura e com profundo apreço por cada oportunidade, e mantendo um entusiasmado estado de vigilância a todo momento conforme a peça progride. Uma boa entrada e uma boa saída contribuem fortemente para que representemos um papel digno. Nem sempre seremos capazes de escolher os detalhes de nossa entrada, mas o modo como representamos nosso papel e a forma de nossa saída, nós podemos determinar. Isso ninguém, nenhum poder pode nos negar. Está na vida de cada ser humano poder ser feita ainda mais gloriosa por mais humilde que possa começar, ou por mais humilde que permaneça, ou exaltada que se possa tornar, de acordo com os padrões convencionais do julgamento. Em minha opinião, estamos aqui para a divina autorrealização por meio da experiência. Progredimos à medida que lidamos sabiamente com todas as coisas que entram em nossa vida, coisas que fazem a soma total de cada experiência. Sejamos corajosos e fortes na presença de cada problema como ele se apresentar, e façamos o melhor. Evitemos aquilo que pudermos evitar e não nos deixemos incomodar ou paralisar por aquilo que não pudermos evitar. O grande Deus de tudo está observando e manipulando essas coisas mais sabiamente, e não precisamos temer, nem nos preocupar com elas. Viver da forma mais elevada todas as coisas que nos dizem respeito. Ajudar a todos os outros da melhor maneira possível. Ajudar a corrigir os erros que cruzam nosso caminho, indicando ao equivocado um caminho melhor e assim, ajudando-o a se tornar uma força para o bem. Permanecer sempre doce, simples e humilde, portanto fortes. Abrirmos-nos totalmente e sermos canais próprios para que o poder divino se manifeste por meio de nós. Abrirmos-nos e mantermos o rosto voltado sempre para a luz. Amar todas as coisas e não ter medo de nada além de nossa própria injustiça. Reconhecer o bem que reside no centro de todas as coisas, à espera de expressão em seu próprio tempo e forma. Todos esses esforços tornam grande e verdadeiramente glorioso e ainda não totalmente compreendido nosso papel na vida, e não precisamos então ter medo de nada, nem da vida nem da morte, porque a morte é a vida. Ou melhor, a morte é a transição rápida para a vida de outra forma. Despojar-se do velho casaco e vestir um novo. Morrer é largar o corpo material, e a alma toma para si um corpo novo e melhor, mais bem adaptado às suas necessidades, em outro mundo de experiências e de crescimento e ainda maior autorrealização divina. A morte é uma despedida acompanhada de tudo que a alma ganhou neste mundo, mas sem posses materiais. É uma passagem, não da luz para a escuridão, mas da luz para a luz, uma preparação para a vida do ponto que a deixamos. A morte é uma experiência a não ser evitada nem temida, e sim para ser bem recebida quando chegar, em sua própria forma e tempo. Toda a vida vem de dentro para fora. Isso é algo que pode ser reiterado com muita frequência. As fontes da vida estão todas dentro. Sendo isso verdade, seria bom para nós dar mais tempo à vida interna do que costumamos lidar, especialmente no mundo ocidental. Nada nos trará retornos tão abundantes quanto ficar um tempo em calma a cada dia de nossa vida. Precisamos disso para tirar as imperfeições de nossa mente, portanto, de nossa vida. Precisamos disso para melhor formar os ideais mais elevados de vida. Precisamos disso a fim de ver claramente na mente as coisas em que gostaríamos de nos concentrar e focar a força de nosso pensamento. Precisamos disso a fim de criar constantemente de novo, e para manter nossa conexão consciente com o infinito. Precisamos disso a fim de que a pressa de nossa vida cotidiana não nos mantenha longe da consciência do fato de que o Espírito da infinita vida e poder que sustenta tudo se aplica a todos e por meio de todos, pois a vida é de todos, é a vida de nossa vida e a fonte do nosso poder, e fora disso não temos vida nem poder. Para entender plenamente esse fato e para viver nele conscientemente, em todos os momentos encontramos o reino de Deus, que é essencialmente um reino interior, e não pode ser outra coisa. O reino dos céus se encontra somente dentro de nós, e é encontrado de uma vez por todas e de uma forma que não pode ser diferente quando tomamos consciência viva do fato de que em nosso verdadeiro eu somos essencialmente uno com a vida divina, e a seguir nos abrirmos cada vez mais para que essa vida divina fale e se manifeste por meio de nós. Desta forma, nós nos aproximamos da condição na qual estamos constantemente andando com Deus. Desta forma, a consciência de Deus se torna uma realidade viva em
nossa vida, e no grau em que se torne uma realidade, vai nos trazer a concretização da sabedoria, do entendimento e do poder constantemente aumentados. Essa consciência de Deus em nossa alma é a essência, de fato, a soma e a substância de todas as religiões. Identifica a religião com cada ato e cada momento da vida cotidiana. Aquilo que não se identifica com cada momento de cada dia e com cada ato da vida é a religião, apenas no nome, não na realidade. Essa consciência de Deus em nossa alma é a única coisa uniformemente ensinada por todos os profetas, por todos os inspirados, todos os videntes e místicos da história do mundo, seja qual for o tempo, seja qual for o país, seja qual for a religião, sejam quais forem as pequenas diferenças que possamos encontrar na vida e nos ensinamentos deles. Em relação a isso, todos eles concordam. Na verdade, essa é a essência de seu ensinamento, como também tem sido o segredo de seu poder e o segredo de sua duradoura influência. Essa é a atitude da criança, necessária antes que possamos entrar no reino dos céus. Como foi dito, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18:03, pois com essa atitude percebemos que sozinhos não podemos fazer nada. Só quando nos damos conta de que a vida e o poder divinos operam dentro de nós, só quando nos abrimos é que isso pode acontecer e então seremos qualquer coisa e poderemos fazer qualquer coisa. É assim que a vida simples, que é essencialmente a vida de maior prazer e realização, começa. No Oriente as pessoas passam muito mais tempo que nós na quietude e no silêncio. Algumas até levam isso ao extremo, assim como nós levamos ao extremo oposto, e como resultado elas não concretizam e materializam na vida exterior as coisas com que sonham na vida interior. Nós passamos tanto tempo com as atividades da vida exterior, que não temos tempo suficiente de quietude para formar os ideais internos, espirituais, os pensamentos de vida nem as condições que gostaríamos de ver concretizadas e manifestas na vida exterior. Resultado é que levamos a vida de uma forma caótica do jeito que ela chega sem pensar muito nisso, até que somos empurrados a algumas experiências amargas em vez de moldarmos a vida utilizando as forças internas exatamente da maneira que gostaríamos que ela fosse. Precisamos encontrar o feliz equilíbrio entre o Oriente e o Ocidente a esse respeito, e evitar os dois extremos. Somente isso propiciará a vida ideal, e só a vida ideal é completamente satisfatória. No Oriente muitos passam dia após dia sentados em silêncio, meditando, contemplando, idealizando em devaneio espiritual, enquanto por falta de atividades exteriores, seu corpo físico fica faminto. Neste mundo ocidental, homens e mulheres, na correria das atividades do dia a dia, correm de lá para cá, sem centro, sem alicerce onde se apoiar, sem nada onde ancorar sua vida, porque não dedicam tempo suficiente para entender o que o centro, que é a realidade de sua vida, realmente é. Se os orientais contemplassem e depois se levantassem e trabalhassem, estariam em uma condição melhor, e viveriam uma vida mais normal e satisfatória. Se nós, no Ocidente, dedicássemos mais tempo à contemplação na correria e nas atividades da vida, mais tempo à meditação, à idealização, à familiarização com nosso verdadeiro eu, e depois trabalhássemos manifestando os poderes de nosso verdadeiro eu, seríamos muito melhores, porque estaríamos vivendo uma vida mais normal e mais natural. Encontrar um centro, tornar-se centrado no infinito é o primeiro grande fundamento de toda a vida satisfatória, e a seguir, sair, pensar, falar, trabalhar, amar, viver centrado. Quando observamos isso, a forma mais elevada de construção do caráter, alguns se sentem prejudicados por aquilo que chamamos de pecado original. Em certo sentido, eles estão certos, em outro sentido, estão totalmente errados. Esse é o pensamento que influenciou nossos antepassados, que nascemos em um estado de pecado. Pois bem, em primeiro lugar, é um pouco difícil entender a justiça disso se for verdade. Em segundo lugar, também é um pouco difícil entender por que seria verdade. E em terceiro lugar, não há verdade nenhuma nisso. Estamos agora lidando com o verdadeiro eu essencial, e como velho Adão, Deus é eterno. Isso significa que você, que eu, que cada alma humana é eterna. Quando entendemos plenamente esse fato, vemos que a ideia do estado de pecado é muito frágil. A vida de cada um de nós está em nossas próprias mãos, e nós podemos fazer seu caráter, sua consecução, seu poder, sua autorrealização divina, e portanto sua influência. Exatamente o que vamos fazer.
todas as coisas com que mais carinhosamente sonhamos são nossas, ou podem se tornar nossas se formos verdadeiramente sérios, e à medida que nos elevamos mais e mais rumo aos nossos ideais e que aumenta nossa força e influência de nosso caráter, tornamo-nos exemplo e inspiração para todos aqueles com quem nos relacionamos. Por meio de nós, então, o fraco e o hesitante são encorajados, fortalecidos, de modo que aqueles de baixos ideais e de baixo tipo de vida, instintiva e inevitavelmente têm seus ideais elevados, e os ideais de ninguém podem ser elevados sem que se manifestem na vida exterior. À medida que avançamos na compreensão do poder e da potência da força do nosso pensamento, descobrimos que por meio do processo de sugestão mental, podemos ajudar aqueles que são fracos e que estão lutando, enviando a eles, de vez em quando, os mais elevados pensamentos, ideias de maior força, sabedoria e amor, e constantemente mantendo-os nesses pensamentos. O poder da sugestão mental tem enormes possibilidades de fazer o bem se o estudarmos cuidadosamente, se o compreendermos totalmente e o usarmos corretamente. Aqueles que dedicam tempo suficiente a formar seus ideais no silêncio, tempo suficiente para fazer e manter com constância sua conexão consciente com o infinito, com a vida e as forças divinas, são os que melhor se adaptam à vida árdua, podem sair e lidar com sagacidade e poder com qualquer problema que possa surgir nos assuntos da vida cotidiana. Eles estão construindo não para os anos, mas para os séculos, não para o tempo, mas para a eternidade. E eles podem sair sem saber aonde ir, mas sabendo que a vida divina dentro deles nunca vai decepcioná-los, que vai levá-los até que encontrem o divino face a face. Eles estão construindo para os séculos, porque só aquilo que é mais elevado, mais verdadeiro, mais nobre e melhor resiste à prova dos séculos. Eles estão construindo para a eternidade, porque quando a transição que chamamos de morte ocorrer, a vida, o caráter, o autodomínio e a autorrealização divina são as únicas coisas que a alma, quando despojada de todo o resto, leva consigo, essas coisas que eles tiveram em abundância na vida. Quando o tempo de transição para outra forma de vida chega, eles nunca receiam, nunca temem, porque sabem que por trás deles, dentro deles, além deles está o amor e a sabedoria infinita, e nisso estão eternamente centrados, e disso nunca podem ser separados. Com John Greenleaf Whittier eles cantam: eu não sei onde suas ilhas levam suas frondosas palmeiras no ar, eu só sei que não posso vagar longe de seu amor e cuidado.